Permuta física e a permuta financeira. Vou explicar como aplicar essas modalidades no seu empreendimento, a negociar com o terrenista e quais cuidados jurídicos você deve ter para garantir um contrato seguro e viável. Se eu tivesse que resumir em uma palavra o que significa permuta, eu diria que é troca. E é de fato isso. Na permuta, o terrenista irá pegar o terreno e trocar por algo. Na permuta física seria pelo metro quadrado, a unidade que será construída, outro bem móvel ou imóvel. E na permuta financeira seria por uma parte do VGV do empreendimento ou um fluxo de pagamento durante a obra. Então existem dois tipos de permuta que são amplamente utilizados no mercado imobiliário. A permuta física, aqui a possibilidade do dono do terreno recebe as unidades construídas no empreendimento como apartamento ou metro quadrado, ou então a permuta financeira. Nesta modalidade, o pagamento é feito em dinheiro, mas de forma escalonada ou atrelada ao desempenho financeiro do empreendimento, geralmente com base no VGV, que é o valor geral de vendas. A grande vantagem da permuta, seja física ou financeira, é que o incorporador ele não precisa desembolsar grandes quantidades de dinheiro de imediato, como acontece em uma compra e venda tradicional. Essa estrutura ajuda a viabilizar o negócio de forma estratégica, dividindo os ganhos e os riscos entre o incorporador e o terrenista. A permuta financeira, ela funciona e quais cuidados você deve ter? Ela é um termo amplamente conhecido no mercado imobiliário, mas juridicamente ela é considerada uma compra e venda com um fluxo de pagamento vinculado ao empreendimento. É como se fosse um contrato de compra e venda, mas o pagamento ao dono do terreno, que chamamos de terrenista, acontece ao longo do desenvolvimento do projeto ou conforme o sucesso comercial das vendas. Quando você opta pela permuta financeira no seu empreendimento, existem alguns termos fundamentais que precisam estar bem claros para ambas as partes, porque eles são essenciais para a viabilidade do negócio e devem constar no contrato. Esses termos são: primeiro, percentual de permuta, o percentual de desconto, o valor mínimo garantido e o VGV mínimo estimado. Empresas experientes no mercado utilizam essas métricas para avaliar se a operação faz sentido para definir as condições do contrato. Vamos detalhar cada um deles de forma bem prática. Percentual de permuta. O percentual de permuta é a parcela do VGV que será repassada ao dono do terreno. Para simplificar, imagine que o VGV do seu empreendimento seja de 10 milhões de reais e o contrato ajusta que o terrenista terá direito a 10% desse valor. Se estivermos falando de um VGV bruto, o dono do terreno receberá 1 milhão. Agora, se o cálculo for sobre o VGV líquido, os custos de projeto, como impostos e marketing, serão descontados antes de repassar o valor ao terrenista. E é aqui que entra o percentual de desconto, que representa esses custos operacionais que a incorporadora precisa deduzir do valor bruto. Por exemplo, digamos que o percentual de desconto ajustado seja de 7% para cobrir despesas como marketing e impostos. Nesse nosso cálculo, seria em que o terrenista ele teria o direito de 1 milhão de reais no VGV bruto, com um desconto de 7%, ele receberia 930 mil reais. Esse ajuste precisa estar muito bem explicado ao terrenista, porque ele pode não compreender de início porque o valor líquido é menor do que o percentual bruto ajustado. E porque muitos terrenistas eles têm dúvidas sobre a permuta financeira. Muitos donos de terreno ficam com receios dessa operação porque percebem que estão assumindo um risco comercial junto com a incorporadora. Afinal, os pagamentos que ele receberá dependem do desempenho do empreendimento, ou seja, a venda das unidades. No entanto, a grande vantagem da permuta financeira é que o dono do terreno pode acabar recebendo um valor maior do que ele receberia em uma compra e venda simples de terreno. Mesmo considerando descontos, o total que ele recebe geralmente ultrapassa o valor de mercado do terreno em uma compra à vista. Para tornar a operação mais segura para o terrenista, nós usamos métricas de valor mínimo garantido e VGV mínimo estimado. O valor mínimo garantido é exatamente o que o nome sugere, um valor fixo que a incorporadora se compromete a pagar ao terrenista mesmo que o empreendimento não venda todas as unidades esperadas.
É uma garantia que protege o dono do terreno contra possíveis imprevistos. Já o VGV mínimo estimado é a capacidade mínima de receita que o empreendimento deve gerar. Ele serve como uma base para calcular a viabilidade do negócio e para prever os pagamentos ao terrenista de uma forma mais clara e objetiva. E como funciona o fluxo de pagamento? O pagamento da permuta financeira ele pode ser ajustado de várias formas. Por exemplo, 50% durante a obra e 50% após a emissão do habite-se. Ou, se preferir, o pagamento pode ser parcelado mensalmente durante a execução do projeto. Uma boa prática é manter o terrenista sempre informado sobre o desempenho do empreendimento. Para isso, você, incorporador, pode enviar um relatório mensal de vendas. Então, por exemplo, todo dia 15 você apresenta as vendas realizadas no mês anterior e faz o cálculo dos valores que devem ser repassados ao dono do terreno. Agora, 3 questões jurídicas que você deve observar ao estruturar uma permuta financeira, tá? Primeiro, impostos e patrimônio de afetação. Hoje, no início de 2025, a tributação de uma incorporadora pode variar dependendo do regime tributário escolhido. Se a incorporadora adotar o patrimônio de afetação e o RET, o imposto dela será de 4%. Já no regime de lucro presumido, a média é de 5,93%. Incorporadoras que optam pelo patrimônio de afetação têm um imposto mais baixo e maior segurança jurídica, o que também permite reduzir o percentual de desconto. Outro ponto, o prazo de desistência na venda da planta. Quando ocorre a venda na planta de unidades imobiliárias em estande de vendas e fora da sede do incorporador, o adquirente tem o direito nos primeiros 7 dias de desistir da compra. Ele irá receber todo o valor de volta, inclusive a comissão de corretagem. Assim, é importante deixar claro isso ao dono do terreno, que somente será contabilizado a venda para cálculo da permuta após esses 7 dias. E um terceiro ponto, ainda sobre a desistência do contrato, é que na necessidade de um distrato com o adquirente, ele também tem o direito de receber uma parte do valor já pago após alguns descontos. Logo, o dono do terreno e o incorporador devem ajustar sobre essa possibilidade também. Então, em caso que isso aconteça e o incorporador já contabilizou anteriormente, pagou o dono do terreno, tem como prever no contrato que esse valor será descontado no próximo mês, até para que o dono do terreno ele não tenha que devolver nenhum valor. E agora sobre a permuta física. Como que funciona e esses cuidados jurídicos? A permuta física é uma das modalidades mais conhecidas no mercado imobiliário e ela funciona de uma maneira muito simples. Em vez de receber o dinheiro pelo terreno que está sendo cedido para a construção do empreendimento, o dono do terreno ele vai receber unidades prontas daquele empreendimento que pode ser construído naquele local. O processo ele começa com uma negociação entre o terrenista e a incorporadora. No contrato é definido um percentual de unidades que o terrenista terá o direito em troca do terreno. Então, por exemplo, imagine que o projeto prevê a construção de 50 apartamentos e que o terrenista terá direito a 20% do VGV. Nesse caso, ele poderá receber 10 apartamentos prontos ao final da obra. Essas unidades elas serão entregues já concluídas e regularizadas para que o terrenista possa alugar, vender ou até mesmo investir. A permuta física ela traz uma série de benefícios, tanto para o terrenista quanto para a incorporadora. Vamos entender alguns deles. Maior valorização. O terrenista recebe unidades que ao final do projeto podem valer mais do que o terreno em uma venda simples. Isso acontece porque o imóvel construído geralmente tem maior valor agregado e, em especial, regiões de alta valorização. Uma possibilidade de flexionar o pagamento, então para a incorporadora é uma grande vantagem que não há um desembolso financeiro imediato. Isso permite que o capital da empresa seja usado para investir diretamente no desenvolvimento do projeto. Embora a permuta física ofereça vantagens, ela exige cuidado. Então aqui estão alguns principais pontos. A forma de escolha da unidade. É fundamental especificar como elas serão entregues ao terrenista. Por exemplo, qual será o andar? Qual será a unidade, se é de frente, de fundos? Qual será o padrão de acabamento? Tudo isso deve estar claro no contrato para evitar desentendimentos. O cronograma da obra também pode ser que já esteja definido e no contrato pode ser estabelecida a data para a conclusão e entrega das unidades. Também é importante prever multas por atraso para proteger o terrenista caso a incorporadora não cumpra o prazo. E alguns custos extras após a entrega das unidades. Então, o terrenista, quando ele se torna o proprietário dessas unidades, ele será responsável como o IPTU,
taxa de condomínio, as taxas de registro no cartório, eventualmente alguma taxa de manutenção. Logo, esses custos precisam estar claros no contrato. Bom, turma, chegamos ao final deste vídeo e espero que tenha ficado claro como funcionam a permuta física e a permuta financeira, além de como aplicá-las no seu empreendimento de uma maneira estratégica e segura. Se você é incorporador ou dono de terreno, agora já sabe que a permuta é uma excelente forma para viabilizar projetos, seja com o recebimento de unidades prontas, no caso de permuta física, ou com pagamentos atrelados ao desempenho financeiro do empreendimento na permuta financeira. O importante é estruturar o negócio em um contrato bem elaborado, que vai definir claramente os direitos e obrigações de cada parte. E lembre-se, a chave do sucesso está no planejamento e na transparência. Faça análise das condições, negocie com cuidado e conte sempre com um apoio jurídico especializado para garantir que tudo seja ajustado da melhor forma. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe aqui no comentário que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!